Olá, eu sou Francisco Muniz, do programa Da Festa, e vim aqui desejar para vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Olá, eu sou a Vanessa Souza. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Educando, hoje com o tema Libras. A inclusão social. Libras é a sigla da Língua Brasileira de Sinais, uma língua gestual visual, onde é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais e corporais. A Libras é muito utilizada na comunicação com pessoas surdas, sendo, portanto, uma importante ferramenta na inclusão social. A surdez ou deficiência auditiva é a perda parcial ou total da audição, dificultando a compreensão e a comunicação da pessoa afetada, podendo ser congênita, quando a pessoa já nasce com a deficiência, ou adquirida ao longo da vida, por uma predisposição genética, traumatismo ou alguma doença no órgão. Ela pode ser classificada em 4 tipos: leve, moderada, severa ou profunda. E a pergunta é: como incluir sem excluir essas pessoas na sociedade? E para nos responder sobre isso, nos orientar um pouco mais, nós temos aqui o instrutor Pablo Moura. É um prazer recebê-lo. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Nos conta um pouquinho por que você resolveu entrar nessa área, o que te motivou a fazer Libras. Ok, bom, primeiro quero agradecer o convite, parabenizar também pelo programa, pelo tema do programa, né? Sempre em alta, nunca vai sair de moda, né? O tema Educando. Então, Vanessa, eu comecei já tem mais ou menos uns 13 anos. Na faculdade eu fiz português, né? Licenciatura, e eu tive Libras como disciplina. Então, há 13 anos atrás, os meus olhos se encheram quando eu tive aquela disciplina, quando eu estava aprendendo o alfabeto, né, mas já me encantei. Aí, terminei a faculdade, emendei com a pós em Libras, né, me especializei em língua de sinais, educação especial, e fui fazendo outros cursos de formação também, como intérprete, instrutor, e de lá para cá estou nessa comunidade, né, que a gente chama, que a comunidade ela engloba os surdos, a família dos surdos, os intérpretes e instrutores também. Na prática, como funciona o seu trabalho? Então, hoje, o intérprete e o instrutor, né, tem 2 segmentos. Né? Você pode ser o intérprete, aquele que vai trazer a comunicação para o surdo, né? Ou o instrutor, aquele que vai ensinar a Libras. Hoje eu estou mais focado como instrutor. Mas falando um pouquinho do intérprete, eu comecei como intérprete. Na prática uma empresa, um órgão, ou mesmo de forma voluntária,
eu vou levar acessibilidade para o surdo, né? A gente sempre tem que pensar que o surdo é o grande interessado, ele é o produto final. Ele precisa entender o que está sendo falado, seja numa palestra, seja numa consulta de médico que ele vai, eu posso estar lá ajudando ele, né? Recentemente eu estive ajudando um surdo numa entrevista de emprego. Então é muito gratificante, porque além de trabalho remunerado, você está cumprindo também uma atividade social e ajudando um surdo, né? E isso é muito bom. Porque Sim. hoje o surdo entrar no mercado de trabalho é uma coisa muito difícil, porque as empresas não estão preparadas para recebê-los, nem as pessoas que vão até o local. Você disse tudo. Infelizmente, esse meu amigo ele não conseguiu a vaga, embora ele tivesse qualificação para isso. Ele já fez um curso de administração no Senac, ele é uma pessoa extremamente inteligente, capaz, mas infelizmente ele encontra essa barreira por conta da falta de comunicação dentro da empresa. Então, às vezes, a empresa ela não tem paciência ou ela não tem mesmo interesse em fazer com que todos ali daquele ambiente aprendam a Libras. Vai dar muito trabalho, enfim, ele vai ficar isolado, então é melhor contratar um outro. Né? Então, eles escolhem uma outra forma de PCD, né? Uma pessoa portadora de deficiência, e acabam excluindo o surdo, que é capaz, que tem uma qualificação profissional excelente, mas infelizmente não consegue ser inserido no mercado de trabalho. Aprender a se colocar no lugar do outro. Eu acho que é isso que a sociedade Empatia. está precisando, porque não está tendo. As pessoas não entendem. Agora, como que seria, na visão do surdo, isso? Imagine como que eles devem se sentir. Olha, Eles não escolheram estar surdo, né? não, como você falou, né? A pessoa ela já pode nascer dessa forma, ou durante a vida ela pode vir a perder a audição por uma doença, por um acidente, enfim. Né? Ninguém escolhe realmente, né? Mas esse é um assunto que me mexe muito, porque eu já fui também ao Ministério do Trabalho para fazer uma interpretação para um surdo, porque ele dizia exatamente isso. Olha, eu quero trabalhar, eu tenho uma família, eu tenho capacidade, eu me formei, eu fiz cursos, mas não estão abrindo as portas para mim. Né? E às vezes eles conseguem apenas uma vaga o quê? De empacotador de mercado, né? Carregar um produto. Só que ele fala para mim, Pablo, eu fiz um curso de administração, eu fiz faculdade, eu tenho capacidade como qualquer outro. Então, assim, para um chefe de família, né, acima de tudo, antes de ser surdo, ele é um chefe de família, um ser humano. Então é muito difícil. Antes de realizar uma interpretação, você faz algum tipo de preparação? Sim, é fundamental a gente saber o contexto que a gente vai estar inserido, né? Eu tenho algumas histórias bem engraçadas do início que eu comecei a interpretar, que eu não tinha toda essa bagagem, não tinha todo esse conhecimento. Há quanto tempo que você... Tem 13 anos, mais ou menos. Eu lembro de uma situação que eu fui interpretar uma auditoria numa grande empresa aqui da cidade, e essa empresa ela tinha, na época, 12 surdos trabalhando. Eles trabalhavam na parte de responder e-mails, a parte administrativa, e eles nunca tinham participado de uma auditoria da empresa, de uma reunião da empresa. Seria a primeira vez, eles estavam super felizes. Eu aceitei o convite, mas eu não me interessei em saber qual era o tema da auditoria, né? Qual era o contexto, enfim. Estava no começo, né? Estava bem no começo. Achei que era, enfim, algo que eu pudesse dominar ali na hora. Chegando lá, eu tinha que saber sobre a parte mecânica de automóveis. Coisas que não faz parte do meu cotidiano, não faz parte do meu contexto. Então, eu me vi numa situação bem complicada, né? Pedi ajuda a eles ali na hora. Então, é fundamental para o intérprete ele ter antes todo um checklist, todo um know-how do que vai ser falado, do que vai ser apresentado, para de fato ele entregar um bom produto para o surdo, né? Lembrando que o surdo precisa compreender o que está sendo falado. Esse é o objetivo do intérprete. E nessa trajetória, já existiu alguma coisa assim, cômica, engraçada? Você falou assim, mas como que eu fui capaz de fazer isso? Porque começo de carreira a gente sabe que tudo é novidade, né? Sim, sim. Ainda mais nessa área, porque Libras, realmente, um gestinho errado pode dar ruim. Como você falou, exatamente, né? É uma língua gesto-visual. Então, se você faz um sinal, mas esse sinal ele não está coerente com a sua expressão, já não está valendo aquele sinal. Ele pode representar uma outra palavra, pode ter um outro significado. Eu tenho alguns micos assim, históricos, né? Do começo da carreira, assim, a história é longa. Conta pra gente aí alguns. Eu já confundi o sinal, por exemplo, de sexo com o sinal de inclusão, que são muito parecidos. Mas como que seria? Tentar explicar aqui, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o sinal de inclusão. E dois sinais para sexo, estão vários sinais, mas dos sinais para sexo é esse aqui. Inclusão, sexo. Bem próximo. Bem próximo, então é só um movimento diferente. Então eu estava num congresso, um congresso de igreja, né?
surdos e De intérpretes igreja ainda? de igreja. Meu Deus! E eu estava dizendo ali naquele meio, eu estava achando que estava dizendo, né, que na minha igreja tinha inclusão. O pastor, ele apoiava a inclusão de todo mundo ali dentro da igreja, mas na verdade eu estava dizendo que na minha igreja o pastor apoiava o sexo entre todo mundo ali. E como deve ser a reação dessas pessoas? Todo mundo olhou assim para mim espantado, mas assim, é interessante que os surdos eles percebem logo o que você está aprendendo. Então isso foi bem no começo. Então eles me ajudaram, na hora eles me cutucaram, você está fazendo sinal errado, esse não é sinal de inclusão não. Mas assim, eu fiquei famoso naquele congresso por conta desse mico. Isso ficou inesquecível. Foi inesquecível, assim. Todos os meus alunos sabem dessa história. Essa história corre já há 13 anos. Daí a importância, né, de você realmente, se você tem interesse nessa área, você se jogar mesmo e se empenhar. Sim, é uma língua, né? Então a gente tem que entender que, assim como você, quando estuda inglês, o próprio português, você não vai parar de estudar, porque a língua ela é viva, ela é dinâmica. Enquanto a sociedade está usando, enquanto as pessoas estão se comunicando, né, ela vai se transformando, né? Novas palavras vão surgindo, novos gestos. Então a Libras é a mesma coisa. A gente tem que... É uma formação continuada. Sempre. Sim, inclusive acho que todos os professores deveriam ter um curso especializado em Libras. Eu acho fundamental Porque você falar nós isso. lidamos isso no nosso dia a dia. Eu não sou professora de Libras, eu não sei Libras. Eu te conheci justamente, uma colega postou e eu falei, eu quero fazer Libras. Por quê? Eu, em toda a alta temporada, eu sempre trabalho em uma loja, mesmo sendo professora, eu sempre trabalho em uma loja em alta temporada, né? Porque não vamos nem comentar sobre o salário do professor, isso não está em discussão. Verdade. Isso é outro tema para o programa. Isso é outro tema. Então, eu lembro que eu atendi um casal justamente que eles eram mudos. E também eram surdos. Eu falei, como eu vou fazer? Aí fui até minha gerência. Pedi um momento, fiz um gesto meio assim, né? Nem sei se deveria. Aí eu fui até a gerência e falei assim, vocês conseguem falar em Libras? Porque eu não sei. E eles são surdos, eles são mudos, eles também não escutam o que eu estou falando. Então, como que eu vou fazer? Não, nós não sabemos. Se algum funcionário sabe, não, ninguém sabia. Então, assim, uma empresa tem que ter, sim, porque é muito necessário. Eles se sentem, talvez, muito oprimidos por não ter uma pessoa que atenda eles da forma que eles deveriam ser atendidas. E o que eu fiz? Peguei uma folha e uma caneta e fui anotando para eles os números, os nomes. E que bom que eles sabiam ler, porque senão ia dar ruim. Não, assim... 99% dos surdos no Brasil são bilíngues. Eles são alfabetizados em Libras, né, a língua mãe deles, e em português. Porque eles sabem que no mercado de trabalho eles vão precisar. Né, numa faculdade, num vestibular, eles vão concorrer de igual. Então, eles vão precisar prestar um vestibular, fazer uma redação em português. Então, eles precisam conhecer a língua portuguesa também. Mas você imagina, Vanessa, você está dentro do seu país e você não tem uma comunicação dentro do seu país. Né? É muito difícil. Eu me senti constrangida por não conseguir alcançar o que eles deveriam ter recebido. Sim. Eu falei, como assim? Eu não pude atender. Não com excelência. Sim. Eu fiz o que deu, não o que eu deveria ter feito. E eu falei, depois disso foi que eu falei assim, não, eu preciso fazer Libras. Porque vai que acontece numa escola eu encontrar um aluno que precise e eu não vou saber lidar com esse aluno. Então, assim, realmente a Libras é muito importante. As pessoas precisam entender que não é só o inglês, não é só o francês, que também são muito importantes. Sim. Mas que a Libra deveria, sim, tá no currículo nacional de educação, né? Deveria. Essa é a grande luta nossa. Da Libras fazer parte do currículo mesmo, da ementa normal da escola, desde a alfa até o ensino médio. Com isso, a gente teria, né, a grande população conhecendo a Libras, né? Isso vai fazer com que a inclusão de fato aconteça. E na faculdade, de acordo com o curso que a pessoa escolher, ela vai ter uma Libras técnica, né, de acordo com o curso que ela escolheu, específica. Mas da alfa até o ensino médio, se ela já tiver Libras, né, imagina, já vai chegar, já vai... A inclusão vai acontecer, a comunicação vai acontecer. Aí sim existe a inclusão, né? A gente fala sim. muito em inclusão, mas realmente, isso que você colocou foi muito importante. Se nós colocarmos lá, desde a educação infantil, essa como uma matéria obrigatória, porque hoje tem muitas crianças, muitas pessoas com essa necessidade especial. Sim. Né? E a sociedade ainda não conseguiu ver. Não, você imagina, segundo o último IBGE, a gente tem hoje no Brasil para mais de 10 milhões de pessoas, surdas ou deficientes auditivas. Ou seja, é uma nação, 10 milhões de pessoas. Só que é uma nação dentro de outra nação. Né? Uma nação, 90% da população brasileira não conhece Libras. Então a gente tem 10 milhões de pessoas se comunicando entre si, mas que não conseguem ter uma comunicação com essas outras 90% de pessoas. Então, se a gente parar para pensar em coisas mínimas, né? E numa entrevista de emprego, numa consulta médica, numa farmácia, a dificuldade que eles passam no dia a dia é gigante. Eu imagino, porque eu fico imaginando como que deve ser a cabeça deles.
O quantos deles devem ter depressão, por exemplo, que hoje é uma doença do século, né? Sim. Até para as pessoas que falam e escutam normalmente, tem essa doença. Imagina para quem quer falar, mas não consegue ser ouvido. Nossa, E não porque eles não sabem, é que nós, na sociedade, nós não sabemos lidar com isso. Não são eles, somos nós. Somos nós, exatamente. Porque nós temos a obrigação de aprender a Libras, né? Porque eles aprenderam o português, né? Eles correram atrás. A gente que não correu atrás de aprender a língua deles. Então, realmente, assim, tentar pensar um pouquinho como eles pensam, empatia, né? Isso é fundamental. Para a gente ter realmente essa empatia, esse despertar de aprender para ajudar numa questão social, no dia a dia. Mas você falou uma coisa interessante, porque no início do século, os surdos, né, do início do século para trás, os surdos eles eram marginalizados. As famílias tinham vergonha de terem algum membro da família surdo. Então eles não tinham acesso a praticamente nada. É como se fosse uma doença, né? Mas na verdade não é. É uma condição. É uma condição, né? Pode vir a ser uma doença, né? Pode claro, se transformar. Pode ser, mas é uma condição acima de tudo, né? Mas nada disso impede deles serem capazes de qualquer coisa, de trabalhar, de ter uma família, de, enfim, ter uma profissão. No meu curso eu sempre aponto para os meus alunos, eu acho isso muito fundamental, profissionais surdos de altíssimo nível. A gente tem advogados, professores, a gente tem atletas, modelos, enfim, surdos, né? Não é o fato deles não conseguirem ouvir que eles não são capazes de ter uma profissão, de ter uma família. Não. E falando sobre empatia, né? Eu conheço uma professora que ela não é surda, mas ela é deficiente auditiva. E ela usa um aparelho. E ela caminhando no calçadão, roubaram esse aparelho dela. Aí eu falo, sim, mais empatia, por favor. Porque como que uma pessoa vai roubar um aparelho sabendo que aquilo, ela depende daquilo. Nossa. Ela é professora também e depende daquilo para poder estar dando aula. Ela não é muda. Ela só não escuta muito bem. Então, assim, a empatia eu acho que está acabando. Pois é, e é um aparelho que só serve para ela, né? A pessoa não vai ter... porque, como você falou, a surdez ela tem graus, né? Pode ser leve, moderado, profundo, severo. Então, provavelmente, aquele aparelho ele é específico para aquela pessoa. Então, eu lembro, foi feita uma mobilização para entrega, né? Para devolver o aparelho. Enfim, falta de empatia mesmo. Exatamente. E ela se sentiu, assim, extremamente... Porque ela falou, como que pode... Não precisava, e às vezes é para poder vender por tão pouco, né? E um aparelho que é tão caro, que as pessoas precisam. Eu vou para um breve intervalo comercial rapidinho, e já voltamos com mais um pouquinho de Libra, mais um pouquinho do Pablo Moura. Das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make, ou faça você mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui, ele aprende de verdade. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra. Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais. Fala galera, aqui é a Ingrid Fernandes. Nós da equipe Jovem TV gostaríamos de desejar a vocês um ótimo Natal e um próspero Ano Novo. Espero que em 2022 a gente esteja junto.
Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724. Estamos de volta com o nosso programa Educando, falando sobre Libras, a importância que ela tem na sociedade, ou que pelo menos deveria ter. Pablo, sabemos que na vida nem tudo são flores. Existem muitas dificuldades encontradas nessa área de Libra, para poder atuar nessa área, no mercado de trabalho, para vocês conseguirem embarcar. Existem muitas dificuldades nisso? Sim. Para quem vai contratar, vou tentar falar dos dois lados, né? Para quem vai contratar, a grande dificuldade é a mão de obra especializada. Mão de obra qualificada mesmo, né? São poucos, né? São poucos. É interessante frisar que é uma profissão, né, reconhecida, regulamentada. Recente, foi em 2010 que surgiu, né, a profissão. Mas, então, a mão de obra qualificada realmente é pouca, é escassa. Então, o que acontece? Em cidades como a nossa, do interior, assim, eles acabam pegando pessoas que sabem o básico, né, mas que não tem uma qualificação, não tem um nível mais profundo, e acaba que essa comunicação ela é comprometida, né, por conta do nível do intérprete. Esse é um lado. O outro lado é o intérprete mesmo, que por estarmos aqui em cidade do interior, a gente não tem muitos recursos, não tem muitas fontes, então a gente precisa ir para o Rio, né? A grande referência que nós temos hoje na Libras no Brasil está no Rio de Janeiro, o INES, que fica nas Laranjeiras. Então é importante que a gente abra os horizontes, vá buscar novos cursos, né, novos conceitos. Então tem esses dois lados também. E agora eu vou te perguntar assim, como aprender a se comunicar com um surdo? Então, acho que a primeira coisa é a palavrinha-chave que você falou, a empatia, né? Eu tenho muitos alunos que acho bonito isso, porque eu não ensino só uma língua, eu ensino uma causa. Eu ensino a paixão pela comunidade. Eles saem dali assim com os olhos brilhando, apaixonados pelo surdo, pela comunidade. Eles querem ajudar. Meus alunos, eles falam, Pablo, eu quero, quando eu vou no hortifruti, quando eu vou no mercado, eu já fico procurando um surdo para poder ajudar de alguma forma, porque o surdo fica super feliz quando vê que a gente sabe pelo menos o básico, né? Então, assim, primeira coisa é ter o amor pela língua. Entender que é uma língua, vai exigir estudo, vai exigir treino, vai exigir prática, como qualquer outra língua, né? Não é fácil, requer tempo para aprender, mas se você quiser aprender, tiver paixão por isso, né? Se matricule no curso, busque um curso bom, qualificado, né? E entra de cabeça, porque você vai tá sendo útil para a vida de alguém. E como os surdos aprendem a Libra? Então, qualquer ser humano, para aprender uma língua, né, ele precisa de estímulos sensoriais. No nosso caso, nós somos ouvintes, a gente teve estímulos sensoriais auditivos, né? Desde bebezinho a gente ouvia a nossa mãe falar papá, e a gente começou a associar aquele som, aquela fonética, àquele objeto que estava na mão dela, né? Então a gente começou a associar o som, estímulo sensorial auditivo. No caso do surdo, o estímulo sensorial é o visual. Então o surdo, por não ter audição, ele é extremamente visual. Então o ensino da língua, da Libras, né, para o surdo é todo visual. Né? Eu vou ensinar cadeira para o surdo, eu preciso ter um objeto, eu preciso mostrar para ele, visualizar, ele precisa visualizar aquele objeto com um sinal ensinado. Aí ele vai fazer a associação. Então é estimular... No caso da sociedade, aprende o objeto com a letra. No caso deles é com o sinal. Com o sinal, exatamente. Se você parar para pensar que através de estímulos sensoriais, não é muito diferente, né? Mas um usa a audição, outro usa a visão. Perfeito. E o que podemos fazer para incluir os surdos na sociedade? Como a gente tem falado aqui desde o início, né, Vanessa? Quanto mais pessoas souberem Libras, mais os surdos vão estar incluídos, né?
Imagina você se, poxa, a atendente da farmácia souber Libras, souber alguma coisa de Libras pelo menos, e o surdo for lá e já ser atendido na língua dele, né? Imagine você se a pessoa que está lá no pronto atendimento, né, souber o básico de Libras pelo menos, souber se comunicar, perguntar o nome, perguntar a idade. Então é isso, o máximo de pessoas sabendo Libras, mais surdos vão ser inseridos na sociedade. E quais são as características dessa linguagem de sinais? Visual e gestual, né? Eu sempre falo, né, a pessoa muito tímida, ela acaba tendo problemas de aprender e de ser fluente na Libras. Porque acho que todo mundo já viu, né, o trabalho de intérprete, né? Como que eles fazem caras e bocas, né? Caretas e tal. Então, é uma língua de característica visual e facial, expressão, né? Expressão facial e expressão corporal. Então, os sinais, eles têm, a gente chama de parâmetros, né? Eles têm coerência do sinal que eu estou fazendo com a expressão que eu estou fazendo também. Então, essas são as características principais da Libras. Eu vi um vídeo seu que você colocava como os surdos escutam, colocando para a sociedade ver como que seria a gente falando sem escutar. Você fez um vídeo falando, né, mas sem falar, sem expressar gestos. Para a gente ter a noção de como... Você pode fazer para a gente aqui? Deixa eu tentar lembrar como é que foi. Eu falava ou eu só sinalizava? Não, você mexia a boca. Ah, sim. Mas você não saía som. Não pronunciava som. E fazia os gestos. Aí você falou assim, é assim que eles escutam quando você fala. Porque o surdo não consegue escutar, né? A gente fala e eles não estão ouvindo. Sim, só e você fez mais ou menos isso, mas sem emitir som, só mexendo, gesticulando a boca e fazendo os sinais. Tá bom, vamos lá. Vamos improvisar aqui. O que seria isso? Então, eu falei que é um prazer estar aqui, né, nessa tarde. E estou falando da importância de todo mundo aprender Libras, porque de fato a inclusão vai se tornar real. O surdo precisa que nós ouvintes, aprendamos Libras. Que bacana, porque eu achei esse vídeo ser muito interessante, porque eu falei, realmente, né, a gente podemos falar à vontade, que eles não estão ouvindo. Não é? E é justamente isso aí, você fez e nós estamos tentando entender, assim, o que ele está falando. E é da forma que eles se colocam também, o que eles estão falando. Perfeito, perfeito. Muito perfeito esse vídeo seu, tá de parabéns. Olha, parabéns você também, porque nem eu lembrava do vídeo. Mas... Não, eu falei, vamos lá, o Pablo fala, vamos investigar um pouquinho. Poxa, que legal. Porque eu achei muito bacana esse trabalho, realmente é um trabalho de excelência. Obrigado. São poucas as pessoas que se dedicam a isso. Sim. E realmente, foi o que eu falei pra você, devido às dificuldades que eu enfrentei naquele momento, eu falei, realmente, se colocar no lugar do outro é importante. E isso é importante pra nossa vida também. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Exatamente, é verdade. Né? Assim como é uma coisa que pode acontecer de nascença, pode acontecer também no dia a dia. Você pode adquirir. Então, gente, mais empatia, por favor. Vamos buscar mais, vamos aprender mais a se colocar no lugar do outro. Vamos aprender mais para nós mesmos mesmo, porque isso pode ter uma função imensa na nossa vida amanhã. Conhecimento, né? Nunca é demais. Conhecimento é tudo. Tudo. Em todos os sentidos. Né? Todos os surdos são mudos? Ótima pergunta. Porque muitos alunos, quando chegam no curso, já perguntam isso também. Não. Existem os surdos que não são mudos, o aparelho vocal deles é perfeito, tanto que o surdo, ele grita, ele chora, ele espirra, ele boceja, então ele produz som, né? É um som mais fechado, é um som diferente do que a gente está acostumado a ouvir, né? Porque, obviamente, ele não conhece a fonética, né? Mas ele produz som, ele chora, ele grita. Então, o surdo, ele não é mudo. Existe o mudo, sim. A pessoa que tem um problema patológico no aparelho vocal, né? Mas são patologias diferentes. Perfeito. Porque eu acho que isso aí é a dúvida da sociedade inteira, sim, né? Será que todo mundo que não fala não escuta? E não é exatamente assim. Não, muita gente acaba cometendo o erro, né? De falar, eu conheço um surdo mudo. A gente não usa mais esse termo, né? Apenas um surdo. Ele não fala porque ele não ouve. Né? Mas ele exatamente produz som, isso. O aparelho vocal dele porque nós só aprendemos porque nós conseguimos ouvir. Isso aí. Mesmo porque quem fala errado, escreve errado justamente por isso aí também. Exatamente. E tem uma ligação muito grande. Aí volta naquela questão do estímulo sensorial que a gente... E o que faz um intérprete de Libras quando está atuando? Sim. A função do intérprete, primeira coisa, ele precisa ser 100% fiel ao que está sendo falado, né? Não importa se você concorda ou não com o que está sendo falado, né? Se você... Enfim, seja de que natureza for, religião,
Você tem que ser fiel ao que está sendo falado, porque o produto final é o surdo. Eu preciso fazer com que o surdo entenda o que está sendo falado, né? Por exemplo, eu tenho casos de... Voltando lá no início, né, da minha trajetória, que eu ainda não sabia muita coisa, mas eu estava interpretando um pastor, e esse pastor ele era muito engraçado. Ele pregava, mas contando piadas. Pastor Cláudio Duarte, talvez você conheça. Ah, conheço. E meu Deus, era uma dificuldade tremenda interpretar Cláudio Duarte, porque além de falar rápido, ele conta muita piada. E são piadas que só têm sentido pra gente, pra ouvinte. E assim, aí o surdo percebia, todo mundo rindo, Não e o surdo entendia. não, o surdo vai cobrar de quem? Vai cobrar de mim. O surdo vai olhar ao redor e vai falar, por que eu não tô rindo? Por que é engraçado que você não me passou? Aí entra a falta de timidez, porque se for, não consegue, né? Exatamente, exatamente. Então, tem que se jogar mesmo, né, e tentar passar com muita fidelidade o que está sendo falado, né? Bem bacana. Mostra pra gente aí como seria o alfabeto nessa linguagem de Libras. Sim, o alfabeto é legal, é até bom para quem estiver em casa, né, quiser aprender. Eu acho que dá para passar rapidinho de A a Z. Dá sim. Né? Mas você vai fazer comigo. Vou fazer, vamos lá, né? Não, vamos lá. Então vamos lá. A mão, ela fica sempre para frente. Gente, olha, estou aprendendo. Então, se der ruim, vocês já entenderam, né? Não, vai dar bom, vai dar bom. Lembrando que quando eu estou conversando com você, né, por uma questão de educação, eu estou olhando para você, né? A gente está face to face, né? Então a mesma coisa quando eu estou sinalizando, conversando em Libras. Então eu não vou conversar em Libras, vamos imaginar que você é surda. Assim, eu tenho que colocar a minha mão de frente para você. A minha mão vai ser a minha boca, né? Então vamos lá, letra A. Isso, pode colocar os dedinhos mais... Isso aí. A, B, C. Como que funciona esse Faz um Czinho mesmo com a mão. Isso aí, perfeito. O D, o indicador para cima. Não, calma aí. Vamos, ó, fecha. Isso, agora faz uma bolinha aqui e deixa o indicador para cima. Sobe o indicador. Calma rapidinho. É muito difícil isso. Pera aí, deixa eu te ajudar Vamos lá. aqui. Aqui você vai fazer uma Esse? bolinha. Ah, tá. Isso. O D, o E, Gente, isso é muito legal. o E. Quando eu crescer, eu quero aprender isso também. O F, que agora começa a complicar um pouquinho mais. Abre a mão toda, abaixa o indicador e encosta o polegar. F, o G, polegarzinho encostado. O H, ó, você vai fazer essa configuração aqui, ó. Calma aí. Vê se consegue. Isso, agora você vai fazer um movimento para trás. H, I, aí agora mindinho. O J, você vai desenhar um J com essa mesma configuração. J, L, L é mais tranquilo, né? M, 3 dedos para baixo, só 3. Ó, vai pegar o indicador, o dedo médio, isso aí. M, o N com 2. O. O P é aquele mesmo desenho do H. Coloca o polegar aqui no meio. Só que agora ele vai ficar paradinho. Ah, tá, entendi. O H tem um movimento. O H tem um movimento, o P fica paradinho. O Q, que é igual o G, só que para baixo. Tá, é o indicador. Perfeito, isso aí. Depois do Q vem o R, né? Deu branco agora. O R, cruzando os dedos. O S, polegarzinho aqui no meio. O T, muita gente confunde o F com o T. O F, o polegar tá para fora. E o T tá para dentro. Isso. U, 2 dedinhos juntos, facinho. O V, abriu. O X, ó, você vai fazer um ganchinho e vai puxar para você. Faz isso. Aí você puxa assim para você. O Z, você vai desenhar o Z com o indicador. E tem as 3 letras que foram inseridas no nosso alfabeto, né? Que elas têm movimentos, ó. O K é o mesmo desenho do H, só que para cima. O W também para cima. O W e o L são mais fáceis. Né? E o Y também para cima. Indicador, mindinho e polegar. Esse é o alfabeto manual da Libras. Muito bom. Gente, houve uma dificuldade aqui no alfabeto, mas vai dar tudo certo Mas quando deixa eu for te propor um frases. desafio, então, agora. Ih, fiquei até com medo agora, hein? Fazer o seu nome. Eu te ajudo. Perfeito, vamos lá. Vamos lá. Lembra do V? Vamos lá, não lembro Não, vamos lá. Isso aí necessita alguns dias de treino. Tem que treinar. Vamos lá. V, A, Vá, Gente, gravem isso, hein? E, Vanê. São 2 S's, né? Isso. S. Quando a gente tem uma letra repetida, a gente faz um movimentinho, ó, pro lado. E o A de novo. Só que o surdo, ele vai fazer isso aqui, ó. Vanessa.
muito rápido, né? Muito Mas aí pra quem tá rápido. começando vai Muito bacana. E o seu? o meu Pablo. P-A-B-L-O. É outro nível, né, gente? Não vamos É tentar, prática. porque não Não, dá. tudo é Não tem... treino, tudo é treino. É só treinar. Como você falou, são o quê? 13 anos de 13 carreira? anos, isso. Maravilhoso. E agora vamos de frase? Mostra pra gente aí como seria perguntar se está tudo bem. Ok, vamos lá. É uma frase que os surdos usam muito mesmo, né? Eu acho legal porque a gente está ensinando coisas básicas. Você encontrou um surdo aí, né, no dia a dia, na rua, você já pode perguntar isso para ele, né? Tudo bem? Joinha? Tudo bem? E lembrando sempre da expressão. Eu vou perguntar para você, né? Tudo bem? É só isso? É só isso. Que legal. E como que... Tudo bem? Abriu? Joinha? Isso aí. Aí tem que fazer cara junto, Aí né? tem Não que posso fazer, perguntar assim. Imagina eu falar com você. Já me desanimou antes de eu responder. Exatamente. E como que seria oi? Oi, olha, é facinho. É a mesma configuração do O com o I, tudo junto. Aí você vai fazer, ó, do seu corpo para fora, fazendo esse movimento aqui, e aquela expressãozinha de oi, né? Isso aí. Muito legal. Agora vamos fazer Eu Te Amo. Eu te amo. Vamos lá. A gente hoje no Brasil tem usado 2 sinais para eu te amo, né? O sinal original mesmo da língua brasileira de sinais é esse aqui, ó. Esse é o sinal de amor. Se eu quero dizer que eu amo você, então eu te amo. Ah, muito Mas legal. a gente pegou um sinal da língua americana de sinais, que é esse aqui. Que também representa isso? Representa eu te amo em inglês, né? É o I love you. Então Que esse sinal os bacana. surdos brasileiros estão usando também para eu te amo. E eu tenho uma dúvida. Eu sempre ouvi que quando você mostra para uma pessoa que tem esse tipo de deficiência o botão de uma camisa, você pode falar um palavrão? Como que funciona É um isso? palavrão. Vou te interromper rapidinho. Gente, após o intervalo, ele vai revelar o que significa isso. Até breve. Das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make, ou faça você mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui ele aprende de verdade. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra. Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais. Fala galera, aqui é a Ingrid Fernandes. Nós da equipe Jovem TV gostaríamos de desejar a vocês um ótimo Natal e um próspero Ano Novo. Espero que 2022 a gente esteja junto.
Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724. Estamos de volta com o nosso Educando. E continuando, gente, a história do botão. Nunca mostre um botão para uma pessoa que seja da linguagem de sinais, porque vai dar ruim. Ele me confessou aqui, agora você me colocou no sinuca de bico. Conta pra gente. Pois é, né? Então, realmente, a gente pode falar alguns palavrões sem imaginar, sem saber. Gente, olha só, ele vai mostrar o que você não pode jamais falar para uma pessoa que seja surda. Por favor, esses sinais não faça. Mas o povo vai ficar curioso para saber o que quer dizer, né? O botão é realmente aquele palavrão pesadão, mandando você para aquele lugar. Então, não preciso nem ser mais específico, né? Exatamente. Então, galera, presta atenção. Nunca mostre um botão. E cuidado com o gesto que você faz diante de uma pessoa que tem dessa condição de ser surda. Mostra pra gente algumas coisas que não devem ser ditas pra uma pessoa que é surda. Tá, vamos lá. Ah, meu pai. Se os surdos estiverem assistindo isso... Isso aqui eu não devo fazer. Dá pra você... É muito pesado ou dá pra... Dane-se, mais Dane-se. pesado Nunca ainda, manda né? eles se danarem, gente, que eles vão pegar vocês. É. Olha, isso aqui também, ó. O que seria isso? Isso aqui você está convidando uma pessoa pra fazer sexo. Gente, não faça esse sinal com a bochecha que vai dar ruim. Imagina, né? Ou se você vê um surdo fazendo isso pra você, você já vai saber o que é. Já vamos saber. É bom Né? saber disso. Eu vou parar por aqui, Vanessa, senão... É melhor você parar, né? porque, né, é bom falar, Se tiver gente, esse curiosidade, programa está vai- proibido para menor. Vai aprender no curso. Mas muito bom, gente. Então, cuidado com os gestos, é muito importante para você. Pode não significar nada, como às vezes um simples fechar de blusa, né? Para você tá só fechando a blusa, mas a pessoa que está ali pode imaginar que você está xingando, que você está falando alguma coisa de ofensa. Então, vamos tomar cuidado com o outro, que isso é muito importante. Agora, fala pra gente uma coisa muito legal também, a alegria. O sinal de O que alegria seria a palavra alegria? é esse aqui. Com a expressão, obviamente, né? Você vai bater a mão aqui e a expressão. Não dá pra eu dizer que eu tô alegre assim, né? Não. É, gente, por isso que para eles a importância da expressão Fundamental. é isso aí, é visual, né? Então tem que ter expressão sim, se joga, quem tem interesse nisso, dê o seu melhor, porque é muito gratificante, né, para com vocês que certeza. sabem. Nossa, Nessa brincadeira que eu já falei assim, gente, se a gente se envolver mesmo, nós vamos querer muito aprender Libras, porque as Libras são importantes e são Sim. muito prazerosas. fundamental. Fala pra gente como se fala amigo. Amigo, um sinal muito bonito, amigo, né? Que ele é colocado do lado esquerdo do peito, né? A gente vai, com essa configuração, aquela configuração do B, a gente vai colocar aqui, ó, do lado esquerdo do peito. Amigo. Muito legal. E família? Família, também um sinal bonito. A gente vai fazer a configuração do F, você lembra? Polegarzinho pra fora o polegar. Isso. Só que a gente vai fazer com as duas mãos e um movimento. Polegarzinho pra fora. Aí. A outra aqui é pra dentro. Agora você vai ser aqui, ó. Você vai girar. Ah, sim. Isso aí. Família. Muito legal. E fala pra gente quando que a Libra foi reconhecida no Brasil. Então, há muitos anos os surdos já utilizam Libras, né? Não conhecida como Libras. Eles utilizavam uma linguagem de sinais, né? Só em 2002
a Lei 10.436, que regulamentou a Libras como uma língua, de fato. A partir daí, os direitos dos surdos começaram a surgir, porque sem uma língua oficial, eles não tinham direitos, né? Não haveria necessidade de ninguém atendê-los na língua deles. Então, a partir de 2002, muito recente, né, que a Libras passou a ser reconhecida como língua dos surdos, a língua mãe deles. Nossa, realmente é muito recente, Muito né? recente. E quantos deles já se perderam pelo caminho por causa disso? Exatamente. Para quem tem interesse em se tornar intérprete de Libras, que conselho você daria? O que deve fazer? Primeira coisa, tem que amar, né? Tem que ter paixão, assim, não só pela língua, mas pela comunidade, né? Você vai estar trabalhando diretamente com o surdo, né? Então, você vai se envolver com a causa, não tem como. Mas, para ser um intérprete profissional hoje no Brasil, existem duas formas. Ou você faz a graduação de letras Libras, né? Português e Libras, ou você faz uma especialização, uma pós-graduação específica de tradutor e intérprete de Libras. No caso, todo intérprete tem que ter pedagogia, não precisa? Não precisa. Ele já pode fazer a letras Libras, né? Do ensino médio já pula para letras Libras, ou ele tendo uma pedagogia, ele pode fazer uma pós-graduação de intérprete. No caso, já existe essa faculdade, no caso? Existe essa faculdade já. Aí eu desconhecia. De 2010 para trás, a formação do intérprete ele era através de uma prova. Uma prova, né, que dava proficiência para o intérprete, chamada ProLibras. Uma prova que era anual, cada estado tinha o seu, mas com o surgimento do curso de graduação Letras Libras, aí foi substituído. E como que está a Libras no mercado para intérprete? Se eu quero ter um intérprete, como que está o mercado de trabalho para uma pessoa que... Está excelente. Tá excelente, né? A gente até estava conversando em off, assim que a gente se viu, né? Que é uma língua que está em ascensão. Né? A gente tem hoje uma primeira-dama que é intérprete e trouxe muita visibilidade, né, para essa área. Então, uma língua que está em ascensão. Como eu falei, a mão de obra qualificada é muito escassa, mas hoje todas as programações de TV, elas precisam ter um intérprete na chamada. A lei, no papel, garante que todo surdo ele tem que ser atendido na língua dele, nos órgãos públicos. A gente sabe que na prática isso não acontece. Exatamente. Mas enfim, o campo de trabalho do intérprete está bem amplo. Com a pandemia, né, as lives que aconteceram dos artistas, todos os artistas colocaram intérpretes Libras, né, trouxeram acessibilidade, né, para o seu trabalho. Então também ganhou mais notoriedade. Porque 80% da sociedade não sabe mesmo, né? Não sabe, infelizmente. É muito pouco essas pessoas que teve interesse de aprender, justamente Sim. por ser uma língua que foi reconhecida não há tanto tempo Isso. e que não tem uma visibilidade tão grande assim. Exatamente. Porque as pessoas só pensam, foi o que eu não falei no começo, só inglês e assim vai. E assim vai, Então, Mas assim, eu acho deixando que claro, o inglês é super importante, a informática hoje também é Claro. muito importante. Mas, gente, Libras hoje, o mercado de trabalho oferece muita coisa boa, por ser novidade, por muitas pessoas precisarem disso, né? Sim, não, e é um diferencial tremendo no currículo. Se você tem Libras, se você é fluente em Libras, você já está meio passo à frente de quem não tem. Né? Eu tenho, como eu falei, 90% dos meus alunos são professores, são da educação. E eles procuram porque as escolas estão procurando pessoas que saibam, né? Mesmo de forma independente, mesmo que ainda não seja algo regulamentado no município e tal, mas os professores já estão correndo atrás. Eu tenho vários alunos que conseguiram entrar em processos seletivos por conta de uma certificação, então é fundamental. Então fica a dica aí para os diretores de escola, para os donos de escolas, vale a pena investir no seu corpo docente, sim. Vale a pena ter uma pessoa, ter professores qualificados nessa linguagem também. Então invista, professores, por conta própria, invista em vocês mesmos também, vale a pena procurar. O Pablo, ele é instrutor, ele é professor. Fala um pouquinho sobre esse curso que você dá. Agradeço, né, a oportunidade. Então, o curso ele tem mais ou menos uns 10 anos, né? Eu já formei, meu Deus, mais centenas de alunos já em toda a região dos Lagos, tenho muito orgulho de dizer isso. Estamos iniciando uma turma nova agora em janeiro, dia 14 de janeiro a gente começa uma turma. É o curso básico, nível 1. A gente tem o nível 2 também com o intermediário, mas é um pouquinho mais para frente. E essa turma vai começar dia 14 de janeiro, todas as sextas-feiras, das 20 às 21h30. Vai acontecer ali na rua Marquês de Olinda, em São Cristóvão. Se tiver mais interesse, né, saber mais informações sobre o curso, se puder acessar o Instagram do curso. Deixa seu telefone. Tá ótimo. O meu telefone é o 22 997 2645 20 ou o Libras Lagos, que é o Instagram do curso. Pablo, foi um prazer recebê-lo em Nossa, nosso prazer foi programa.
Foi muito bom aprender um pouquinho sobre isso. Você ganhou uma aluna, tá? Opa. Tô no próximo curso. Olha aí, ó. Eu vou embarcar nessa. Gente, tá ouvindo, né? Isso foi ao vivo, vai acontecer. No próxima vez que viermos aqui, eu vou estar, pelo menos, falando umas frasezinhas. Muito bom, muito bom. Também agradeço muito a oportunidade. Parabenizo pelo tema do programa em geral, Educando, né? Um tema maravilhoso. E parabenizo o interesse também. Muito obrigada. A porta está aberta. Você vai ser sempre muito bem-vindo. Vamos ter a parte 2 falando sobre isso. Ótimo. Tem muitos especialistas que estão dispostos a estar aqui falando a importância realmente da Libra. E você está convidado para estar conosco também quando vier acontecer esse programa outra vez. Um prazer, um prazer. Vou deixar para vocês aqui um pensamento que diz assim: nós temos a tarefa de preparar novas gerações, mas é preciso começar por nós primeiro. A educação é uma construção feita por muitas mãos. A inclusão é o aperfeiçoamento básico humano de educar para construir uma sociedade mais habitável. Gente, vamos se colocar no lugar da outra pessoa. Vamos aprender o amor. Tá aí, ó, Natal chegando, Ano Novo chegando. Estamos encerrando hoje o nosso ciclo deste ano. Ano que vem vamos voltar com muito mais. Vamos falar, nosso primeiro programa vai ser sobre autismo. A importância também de entender essa deficiência. Assim como a Libras é muito importante, o autismo também é. Então, ó, eu espero que todos vocês estejam conosco aqui. Desejo a vocês um final de ano abençoado. Que o Natal de vocês seja repleto de luz. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo programa. Um beijão no coração de vocês. Das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make, ou faça você mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui, ele aprende de verdade. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra. Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais. Olá, sou Cláudia Castanho e estou aqui para lhe desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E que em 2022 possamos estar juntos. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa?
No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724.